Ok, galera, bom, aqui é a Mari de novo. Estamos começando, 2 minutos atrasados, mas estamos começando a nossa super mesa redonda, faltando o Marcelo, mas o Marcelo entra daqui a pouco. Então, estamos aqui com o Thiago Ricota, com o Fábio, com o Guilherme, com o Arthur compartilhando o fone com o outro Thiago, e o nosso convidado surpresa, o Assis, e daqui a pouco vai chegar também o Marcelo Contato, nosso preferido, tá? Está atrasado também. Acho que o navio dele teve algum problema. Então, o tema da semana, como todos sabem, é orçamento quantitativo e, lógico, por isso utilizando o BIM, de preferência. E a gente vai dar sequência dentro dessa temática com a mesa da redonda, tá bom, galera? Então, é o seguinte, eu vou estar acompanhando o chat para vocês entenderem como é que vai funcionar. Eu vou acompanhar tudo aqui no chat, todas as perguntas que vocês tiverem, eu vou ser a mediadora como sempre, passar qualquer dúvida que vocês tiverem para qualquer uma dessas pessoas, e a gente vai deparando conforme as dúvidas forem aparecendo. Eu espero que as dúvidas sejam muitas, e eu quero interromper o horário. Eu quero chegar aqui e falar assim, olha, a discussão acabou, porque eu quero ir dormir. Esse é meu objetivo para hoje. O objetivo é pegar todo mundo aqui. Como o pessoal ainda está chegando e o Marcelo ainda está chegando, eu preparei algumas perguntas para a gente aquecer até todo mundo chegar. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês qual o maior desafio para vocês, na opinião pessoal de cada um dentro da sua área, qual é o maior desafio para cada um dentro do BIM? O maior desafio pessoal, profissional, ou que você acha que você encontra para a área do BIM? Você pode escolher, a pergunta é bem aberta e esse é o objetivo mesmo. Vamos começar com o Thiago, que está todo sério aí. Pô, eu logo de cara. Bom, pelos rumos que eu tive no último ano em termos de carreira, em termos de desenvolvimento, eu acredito que o maior desafio é conseguir ter o engajamento das organizações, das pessoas, para acreditar de que o negócio funciona e de que a gente pode sair do outro lado com todos os benefícios que a gente sabe que o BIM pode entregar. Eu acho que esse é a questão de gestão de pessoas, a questão de conseguir provar o valor agregado, não só falar de uma determinada caixinha de tecnologia. Algumas vezes me deparei com algumas situações onde você está lá na frente, tem que voltar, explicar. Então, acho que esse é o maior desafio que eu tenho hoje dentro da carreira, que é conseguir fazer o change management com as pessoas. E qual que é o maior desafio que você acha que o BIM tem como um todo para ele realmente ser uma estratégia largamente adotada? Acho que o entendimento, né, do ciclo da informação, como que a informação vai percorrer os vários níveis dentro da organização. A gente tem a ISO 19650 agora, que hoje até na BNT a gente apresentou a parte traduzida da norma, a primeira parte já está traduzida. Então, deu até uma briga lá na BNT com relação a isso, mas beleza. Normal. É mais o ciclo da informação mesmo, de todo mundo entender que o que a gente chama internamente dentro da empresa de sanfona de dados, né? Não é todo mundo que vai consumir o nível de informação mais granular, então você tem que ir fazendo, juntando a informação para um determinado departamento e aí ampliando aquela informação para outro departamento consumir aquela mesma sequência, né? Então é mais ou menos isso daí, os desafios. Olha só quem chegou, o Marcelo chegou. Marcelo, dá um oi pra galera aí. E liga o som, né? Boa noite, tudo bem, gente? Desculpa, eu me atrasei um pouquinho, trânsito do meu quarto para o escritório estava... Tudo bem? Como é que tá o papo aí? Então, estava falando que agora a gente vai começar com umas perguntas de aquecimento, enquanto o pessoal não tá mandando as perguntas aqui. E a pergunta que eu fiz para o Thiago, que eu vou passar para você agora,
qual que é o maior desafio que você encontra hoje, que você vê dentro da sua área de atuação mesmo, dentro da sua área de atuação do BIM, qual que você acha que é o maior desafio que tem para você como profissional, que você encarou já, ou que você tem encarado? E qual que é o desafio geral que você vê para o BIM, entendeu? Para o BIM ser realmente um workflow adotado de maneira mais abrangente. Isso, certo, então beleza. Bom, na verdade, assim, eu acho que o maior desafio que eu percebo hoje seria justamente essa parte de conscientização, né, de que a tecnologia é algo realmente, assim, necessário, né? Então, nós temos um problema nesse segmento da construção civil, porque as pessoas estão habituadas a pensar de forma única. Então, esse paradigma que tem que ser quebrado do trabalho colaborativo, que eu acho que é o maior problema aí e que nós enfrentamos aí, tanto de forma geral quanto de forma pessoal, né? As pessoas têm certo preconceito em trabalhar de forma... Isso vem desde a escola. Assim, se falarem para mim, vamos fazer um trabalho em grupo, eu já saio correndo, não quero. Então, isso já vem desde a escola, né, gente? E nesse segmento, as pessoas estão habituadas a usar o autossuficiente CAD, né? AutoCAD, autossuficiente CAD, a trabalhar com o personal computer, o computador pessoal. Então, quando a gente trouxe isso para uma linguagem do trabalho colaborativo, gerou muito preconceito, muita disrupção que tem que ser feita. Isso é um trabalho normal, natural. Então, assim, eu acho que essa evangelização do BIM talvez seja o trabalho mais complexo aí que nós temos, né, nesse sentido. Sem dúvida. E você, Fábio, o que você acha disso tudo? Olha, para mim, fora tudo isso que já foi falado, aí o Thiago talvez vai concordar comigo, que é o esforço de padronização global, né? Ter um padrão completo. Eu entendo que tem que ter um padrão universal, né? Por exemplo, o ideal é que a codificação que se usa, pelo menos para os componentes aqui, fosse igual em todo mundo, porque você pode trabalhar com qualquer lugar, pode trocar o modelo, pode usar qualquer software, que vai ser mais simples. Esse é o paraíso, né, Thiago? Seria o ideal, o mundo ideal, mas eu acho que isso é importante. Eu vejo lá fora eles trabalhando bastante, assim, nessa parte de padronização, tentando uniformizar, mas ainda tem muitos pontos de vista diferentes, alguns que são adotados, inclusive, lá no Reino Unido, que eu particularmente não sei, acho que eu não concordo, né? Que é você ter objetos num nível de detalhamento absurdamente altos, tá? Famílias que ficam super pesadas e que eu não sei até que ponto agrega valor no projeto, né? Então, é isso, mais o que todo mundo falou, né? Mudar a cabeça das pessoas, tudo isso. Essa é uma parte interessante, cara, porque... A dificuldade da pergunta vai aumentando conforme vai chegando por último. Daí o assista lá no... Mas pode continuar, Thiago, desculpa, te interrompi. Não, tranquilo. Eu só ia complementar o que o Fábio falou, que na própria 19.650, esse é eles colocam muito claramente, quase, se pudesse colocar em negrito e letras garrafais, eu tenho certeza que eles colocariam, que não entregue mais informação do que foi solicitada. Eles repetem várias e várias vezes isso durante a norma, né? Ah, sim. Eu faço algumas famílias lá para o Reino Unido, e assim, você muda a geometria e o volume de parâmetros é o mesmo, né? Uhum. Então, por exemplo, sei lá, eu faço alguns boilers. Num boiler tem mais de 100 parâmetros. Eu fico pensando, para que tanto parâmetro em determinadas etapas? Né? Tem muita coisa ali que, para mim, é só facilities. Vai precisar. Tem muita coisa que o pessoal quer fazer e acaba fazendo a mais, né? Exagerado. Até questão de geometria, né? Às vezes não precisa de tanta geometria, o pessoal fica querendo trazer muita geometria quando não precisava de tudo isso, né? Às vezes precisava de uma representação espacial grosseira do espaço que ocupar e informação mesmo não tem tanto. Então, essa questão é bem delicada mesmo, não trazer o que precisa. Nesse comentário do Fábio aí, vai o que a gente se preocupava já há alguns anos com overmodeling,
É o over parameter? Como é que nós vamos chamar isso? Over information. Over information. Over. Information flood. Agora eu vou passar a bola da pergunta para o Guilherme. O que você acha como desafio aí para todo mundo, para você? Estamos sim. Está te ouvindo. Sim. Todo mundo está te ouvindo aqui, ó. Toda a galera... Tu não vai escapar, viu? Então vamos fazer uma pergunta para o Assis, então. Vamos lá, Assis. Agora é bom saber que agora eu consigo mudar aqui. Todo mundo vai ficar mudo. Alô? Eu acho que agora o meu áudio está passando. Agora vocês estão ouvindo o meu áudio? Ih, vocês continuam ouvindo? Então tá. Ó. Porque aí agora eu acho que a Gabriela, ó, você consegue ouvir o meu, mas o pessoal você consegue? Eles estavam falando aqui até agora há pouco. Você só está me ouvindo. Opa, legal. Então eu vou aproveitar para dar minha ideia aqui. Mas isso que o pessoal falou, realmente, todo mundo, a gente acaba que vai chegando no mesmo ponto, né? É a parte da dificuldade, você tem toda a mudança das pessoas, da metodologia, e aí quando a gente agora começa a pensar, aí vocês falaram, complica tudo. Aí agora fica tudo muito complicado. Então, para começar nesse tudo muito complicado, aí vai o que o Steve Roser mostrou mais cedo, tacar uma bomba. Vamos começar tudo do zero, mais fácil. Então, eu vim trazer só o que o Steve Roser representou hoje com assim, joga tudo para baixo e vamos recomeçar do zero. É uma das ideias, né? Então, era isso daí. Vamos lá, agora acho que eu tenho que mudar aqui de novo para a voz para você. Beleza. E você? Conta pra gente. Agora chegou em quem eu queria chegar. Deixei todo mundo, agora eu assisto por último com o mais difícil. Vai lá. Desafio geral do BIM, para o BIM prosperar. Eu não tenho como não repetir o que o Fábio já disse, o que o Thiago já disse, Então, o Marcelo. Conte-me uma novidade, eu tenho certeza que você consegue trazer isso aí. Ainda não, mas trarei. O que é importante, assim, a questão das pessoas. Isso você consegue trazer. Início. Mas isso que o pessoal falou. Como parte daquela. Para mim é só facilita. Do BIM, o que é e o que não é. Tem uma informação que. Tem muita coisa que o pessoal quer fazer. O ouvido. Estamos te ouvindo. Assim, o quanto, né? O esforço e o quanto depende das pessoas. Isso é uma coisa que. Estamos falando aqui até agora há pouco. Você só está me ouvindo. A forma de pensar. As grandes barreiras, aqui, todo mundo vai ficar mudo. Já me diziam lá em 2007, 2008, lá nos Estados Unidos. Alô? Eu acho que agora o meu áudio está passando. Ainda não havia acontecido aqui. Agora vocês estão ouvindo o meu áudio? O grande problema eram as pessoas. Vocês continuam ouvindo? Então tá. Vários livros. Se as pessoas não se envolverem, se elas não quiserem, elas vão criar todo tipo de problema. E a gente sabe, né, Thiago, que isso acontece na prática, né? É incrível como o pessoal consegue transformar aquela rachadura no chão num senhor de um canyon, né? Quase que intransponível. Então, as pessoas, a forma de pensar, e as pessoas se assustam. Primeiro, com a visão que elas têm errada, e aí entra a culpa de fabricante, de picareta, de todo mundo desinformando as pessoas. E muitos foram desinformados, foram enganados. Então, o Thiago está mais nessa área comercial, sabe o quanto bate na porta e se ouve, né? E estão me enganando, e de novo, não cai mais. O Thiago, que trabalha no comercial como eu trabalhei, tem muita gente que às vezes no começo da reunião é uma terapia, sabe? Tudo que a pessoa passou de ruim e tentar curar os traumas, e daí depois de 6 sessões de terapia, daí você consegue estabelecer um relacionamento onde a pessoa traumas e pronta para começar de novo. Eu quero deixar só uma pequena correção. Eu trabalho dando suporte ao comercial, não sou comercial. Na minha visão, sempre o técnico sobrepõe o comercial.
É que eu era técnica comercial, então tá tudo junto e misturado. Mas... Só uma frase, assim, antes da gente continuar, que eu queria deixar para quem está assistindo pensar, né? Que o BIM, ele é uma reengenharia da forma de pensar, o projetar e construir edificações. Só que não apenas os processos. A gente também tem que pensar o quanto a gente vai ser disruptivo consigo próprio. Nossa forma, aceitar e deixar de pensar, não, eu sei que está assim, que funciona, que sempre vai funcionar. Não vai. Gostei disso aí, é uma reengenharia nossa também. E vamos agora para o casal aí, que está dividindo o casal de cangurus. Rapidinho, vocês agora estão me ouvindo aí? Eu quero saber se o áudio do casal está funcionando para responder a pergunta. Loud and clear, estamos aqui. Só esperando, eu achei que o Oriente ia participar, né? Estamos aqui escutando vocês e eu tenho algumas coisas a complementar, tá? Das duas perguntas. A primeira é o principal desafio, como o também falou. Primeiro apresenta quem está aí com você antes de você começar, porque o pessoal ainda não... Aqui tá aqui. Ele estava se explorando aqui e aí entrou na live, né? De última hora. Tiago Almeida, né? O grande aí. Developer, inclusive a gente estava, para quem não sabe, esse final de semana no evento da Forge, aqui na Autodesk em Sydney, e o Thiago desenvolveu umas coisas fantásticas, só que é confidencial, né? A gente não pode falar, porque é da empresa, infelizmente, mas, cara, tem muita coisa legal vindo por aí. Antes de falar também, Marina, eu queria agradecer a todos os participantes. Eu acho que é a primeira vez que a gente junta aí BIM Experts, The BIM Team, e essa galera fantástica para, fazer uma live, conversar, porque além de nunca consegue parar, né, para conversar. Então, muito feliz de ter todos vocês aqui. E agora, respondendo as perguntas, tá? Sobre a primeira, na minha visão, eu concordo com todos que pessoas, eu acho que é o grande X da questão. E só uma coisa a complementar, quando a gente analisa as pessoas que estão envolvidas no BIM, geralmente, para que o BIM funcione de uma forma boa, ele tem que vir top-down, né, de cima para baixo. Então, essas pessoas que tomam decisões, geralmente são executivos, geralmente são empreendedores. E essas pessoas, eles estão bem interessados, não é em conversa fiada, o que é que o BIM pode fazer, benefício, eles querem números. Eles querem saber como é que isso melhora a minha empresa, como é que isso vai me dar retorno de investimento. E aí o que acontece é que o BIM, falando agora de desafios gerais, o BIM ele tem muitos problemas em termos de ser muito difícil mensurar os seus benefícios. A gente consegue fazer uma avaliação de retorno de investimento, mas existem muitos benefícios intangíveis que, às vezes, fica difícil de mensurar isso para dar um relatório final para essa equipe de executivos e de gestão que estão fazendo essa implementação BIM. Então, só complementando, pessoas é uma grande dificuldade, eu acredito. Existem formas de se trabalhar nisso, mas também essa forma de mensurar os benefícios do BIM aplicado de forma geral na empresa é um grande gargalo que ainda existe, e por isso as equipes aí de marketing, de finanças, têm que trabalhar juntos. Só um exemplo para complementar isso, a gente fez, por exemplo, uma implementação e está funcionando muito bem. Eu estou gastando basicamente o mesmo que eu estava gastando antes de uma metodologia AutoCAD para trabalhar agora com BIM. Então, o que é que mudou? Porque aí ele não viu os benefícios que ele ganhou com marketing, não viu os benefícios que ele ganhou com outras ferramentas, com qualidade de projeto. E aí essa dificuldade de mensurar esses pequenos detalhes, eu acho que é um ponto a ser trabalhado. Não sei se vocês concordam ou discordam, mas estamos aqui para discutir sobre isso. Sim. E eu acho que, por exemplo, os benefícios na execução, então, ainda é pior ainda, né? Porque você comparar a realidade com a possibilidade, né? Galera, agora eu vou para as perguntas aqui do chat, que o pessoal já mandou uma pancada de perguntas aqui. E aí eu vou deixar aberto aqui, tipo pescaria, tá? Quem pegar primeiro já responde, vamos complementando sem muita ordem, porque eu gosto do caos às vezes. Então, aqui nós temos a primeira pergunta, que eu não sei ler muito bem o nickname dele, mas eu sei que ele é engenheiro civil. E o que ele perguntou foi o seguinte, ele quer saber dicas para quem está começando um MBA de BIM Manager, ou um MBA relacionado com a área de BIM. Que dicas que você dá, que vocês todos dão, para uma pessoa que acabou de ingressar nessa etapa da vida? Acabei de começar um MBA, ou estou pensando em começar um MBA. Que dica você dá para mim? Eu posso responder essa? Pode. Aproveitar que o sinal tá bom, pode ser que caia, eu deixo o pessoal responder o restante. Tá? Como eu
Como eu terminei, né, recentemente aí o MBA do Marcelo da Zigurai, também fui discente aí, professor, docente, né, professor do IPOG, eu acho que é a mesma coisa do livro Startup. Não sei se alguém já viu aquele livro. A primeira página do livro, quando você abre, ele diz o seguinte: vai pra rua. É só isso. Cara, aplica. Tipo, coloca aquilo em prática. Porque eu vejo hoje muita gente estudando, querendo fazer 1000 cursos, tem um bocado de titulação e ninguém sabe fazer nada. Então, o que é que você tem que fazer? Cara, vai pra rua. Tipo, coloca aquele conhecimento que você está aprendendo em prática. Você está estudando um BEP. Faz um BEP. Ah, não tenho com quem fazer. Cara, procura alguma empresa e Então não coloca aquilo em prática, que eu acho que é como você vai... Então não é depender da estrutura do MBA, é você correr atrás do conhecimento também. Exatamente. Você tem que ser ativo e não passivo. E a gente vê muito aluno sendo passivo, só sentado esperando o conhecimento chegar. Eu acho que você tem que aproveitar o máximo possível aquele conhecimento que está sendo passado para você e tentar aplicar aquilo o mais rápido possível. Que aí é onde você vai conhecer as pessoas, aí é onde você vai testar. E aquela coisa, a estratégia ela só funciona quando ela é aplicada na guerra, né? Então vai para a guerra, o negócio é isso, vai para a rua, aplica o que você está aprendendo. Eu tô vendo o Marcelo aqui balançar com a cabeça, assim, eu tô sentindo que ele tem coisas para falar, então quero saber. Não, eu acho que é isso mesmo, é maravilhoso o que ele falou. Eu acho que outra preocupação que tem que ser tomada é a seguinte: quando a pessoa vai fazer uma análise de um curso, né, hoje temos vários no mercado aí, eu acho que ela tem que estudar muito bem quem são os professores que estão ministrando os módulos, né? Porque, assim, nós encontramos muitos cursos onde, essencialmente, os professores, eles são acadêmicos, né? Então, eles não têm aquela visão do mercado. Eu acho que o interessante é a pessoa sempre buscar aquela visão do mercado, até mesmo porque o mais importante, eu acho que numa pós-graduação, seria a aplicabilidade daquilo que ele está vendo em sala de aula, na rotina dele do dia a dia. Então, talvez ele não consiga aplicar aquele BIM pleno, mas se ele já conseguir fazer na segunda-feira um projeto legal, uma realidade aumentada, conseguir executar um projeto hidrossanitário utilizando uma ferramenta BIM, ele já vê o uso para aquilo que ele está fazendo, de uma forma que ele possa progredir continuamente. Agora, se ele tiver uma visão muito acadêmica, ele foge da parte de gestão e ele não consegue nem enxergar se aquela fatia da pizza, né, que o BIM nada mais é do que uma saborosa pizza, cada pessoa comendo o seu pedaço ali, e se ele comer tudo, ele vai ter uma dor de barriga, né? Então, assim, ele tem que escolher, ver se aquela fatia ele consegue comer, consegue adaptar para o nicho, para o mercado, para a empresa dele. Eu acho que a melhor forma é isso, é vendo como os profissionais trabalham, como que eles aplicam a gestão, para que ele sinta se ele consegue aplicar aquilo ou não na realidade do escritório dele. Outra coisa que eu costumo colocar quando eu dou aula ou treinamentos, né? É assim, às vezes as pessoas ficam pensando, eu tenho que fazer o processo BIM completo, com tudo. Normalmente eu falo assim, primeiro faz uma maquete 3D, depois põe informação, depois, né, vai indo gradualmente. Você nunca vai conseguir, no primeiro projeto, fazer tudo. Então, começa com alguma coisa, faz lá o teu 3D, depois, e aí, no projeto seguinte, vai melhorando, né? A gente brinca assim, né? O teu projeto de implantação BIM sempre vai ser beta, né? Nunca vai ser a versão final. Perfeito. E até nas minhas palestras, ou quando eu dou aula, eu gosto de fazer aquela analogia, né, do ensinamento, do aprendizado do BIM, com uma semente, uma árvore que vai evoluindo, né? Então, você começa com aquela sementinha que é plantada no solo fértil, que seria o cérebro do estudante, aí vai evoluindo, vai evoluindo. Nesse meio tempo, você vai achar muita pessoa que vai falar que o BIM é uma moda passageira, que aquilo logo vai deixar, vão jogar uma pá de terra em cima de você, mas nada melhor do que uma terra em cima da semente para que ela germine, fique forte, comece a virar uma plantinha, a plantinha vai começar a produzir aquelas imagens e postar no Facebook, aquela frase brega, 100% Revit, todo mundo já viu. Eu conheci que criou esse termo, velho. Não irei denunciá-lo aqui. Não. Eu conheço, viu? Gente finíssima. E aí, quando essa árvore for frondosa, começar a produzir frutos, e o fruto apodrecer, vai germinar ainda mais essa árvore, e aí sim o BIM vai estar pleno, mas isso tem todo um processo, demora, então é assim que funciona. Eu acho que, como tudo na vida, você tem que ter um alinhamento de expectativas, né? Não adianta achar que porque você passou
o final de semana sentado numa sala de aula que vai ser igual Matrix, que se você vai sentar lá, vai entrar o conhecimento na sua cabeça, você vai sair fazendo tudo, né? A coisa que eu sempre sempre falo para a galera, abre o computador durante um módulo e o outro, né? Tem muita gente que vai num final de semana, aí só vai ver de novo aquele conteúdo no final de semana do próximo mês. Então, isso também é algo que, né, vai muito na linha do autoaprendizado, do self-motivation, né? E eu gosto muito também de uma frase do Coronel Luke, onde ele fala, né? Pense grande, comece pequeno, mas ande rápido, né? Então, eu acho que isso acaba ajudando bastante quando você tem um processo de melhoria contínua mesmo, e testar, ver, ter uma ideia. Quanto mais você conhece das ferramentas, mais ideias você vai tendo para mais processos, para mais adaptações. Então, parte muito disso, né? E para continuar aí com você, Thiago, eu já vou emendar uma pergunta aqui, porque eu sei que você está por dentro disso. É o seguinte, a Márcia Andrade quer saber como é que está o andamento das normas da BNT. Eu sei que você está por dentro, porque você já chegou falando delas. Então, dá um update de hoje de como está a situação das normas aí para gente. Olha, foi a primeira, eu vou na BNT desde 22 de agosto de 2012, eu guardo bem da data, porque teve alguns podcasts que a gente fez nesse sentido, e ficou guardada a data na cabeça, né, mas faz aí quase 7 anos, e foi a primeira vez que eu vi um trabalho de gestão onde você consegue enxergar qual é o status da BNT. Então, eles criaram um dashboard, eles criaram explicaram qual que é o processo, o rito da BNT, o rito da norma. Teve uma troca de gestão, hoje quem está fazendo a gestão é o Rogério do Senai, ele vai dar até uma palestra na FEICON no dia 11 de abril, e eu acho que agora vai tomar um rumo de que, porque eles estão com a corda no pescoço, o governo ele fez um push na BNT para que eles soltem e liberem as normas antes de 2021, quando começa a vigorar as coisas, né? E alguns GTs já estão finalizando o trabalho, outros GTs já estão, principalmente, na minha opinião, o mais importante, que é o de processos, já está com a expectativa de soltar alguma coisa esse ano, pelo menos levar para consulta nacional esse ano. Então, eu acho que a gente vai ter uma velocidade na BNT, basicamente o que a gente não fez em 10 anos, que esse ano completa 10 anos de comitê CE 134, e a gente vai conseguir soltar várias coisas esse ano, ou no mais tardar no próximo, né? Quero acreditar nisso, né? Não sei se estou sendo iludido, sendo muito... já fui iludido várias vezes, mas... Tipo, eu gosto de acreditar que depois do trabalho que eu vi hoje do Rogério e do João Gaspar, a coisa vai andar. Que bom, que bom. Então agora... Ô, Thiago, Mariana? Oi. Só uma coisa, eu vi que tem podcast novo aí, né, Thiago? Bahia e tal, compartilha com a gente aí. O que é que tá rolando? A gente falou com o Ricardo Torreão, o baiano lá de Salvador, gente boníssima. Ele explicou para a gente como está o processo do maior mistério do BIM no Brasil para mim, né, que é o processo da Prefeitura de Salvador, que eles querem fazer algo automatizado como o Cornet lá de Singapura. Então, ele explicou para a gente como está, como não está, já tem muita coisa online, que é o Simplifica, com processos de aprovação bem rápidos, né, para alvará de construção. Então, ele fez um desenvolvimento em cima do próprio IFC, então vai ser os arquitetos e engenheiros que entregarem projetos em BIM para ele, para a Prefeitura de Salvador, basicamente vai furar a fila de todo mundo e vai poder ter o alvará em 60 dias, essa é a expectativa. Onde isso está disponível? Fala aí, dá detalhes. Vai ter gente que conhece. A gente vai disponibilizar isso no Fala BIM, que é o podcast que eu faço com o Ivo Mainardi, lá no metrô de São Paulo. E deve sair aí no início de abril, nas próximas uma semana, 2 semanas, a gente deve botar isso no ar. E 51 minutos de conversa, esse é o tamanho do podcast, então vai ter bastante coisa lá. Continuando aqui nas perguntas do chat, essa aqui eu vou direcionar para o Assis, mas depois vocês podem dar sequência amarrando aí. Quanto tempo ainda para nós termos o BIM sendo requisitado plenamente de forma quase que obrigatória no setor privado em termos de 4D? Previsões aí, Assis. Você tá no mudo, eu não tô te ouvindo, não.
Assis? Alô, Assis? Eu tô aproveitando para testar meu áudio. Alguém me escuta? De novo, Guilherme. Tá funcionando então, que bom. Aí voltou. Então, assim, nem mãe de Ná pode responder uma coisa dessa. Primeiro, vamos lá, essa premissa de que como é que tu vai obrigar o setor privado? Só existe uma forma, economicamente. E como é que isso vai acontecer? Seremos nós, no próprio Brasil, ou pode acontecer, que já está acontecendo, de chegar grandes players mundiais e simplesmente quem não se mexeu vai comer poeira? Não sei. Olha, é muito difícil tentar. Não vai passar de chute, tá? Porque... Pode ser chute, vai, fala um chute aí. A gente chuta também quando a BNT vai ficar pronta, você só chutando. Tudo depende muito da economia e as pessoas, as empresas, não é diferente. O que mexeu no bolso muito, vou pegar o AutoCAD, né? Quando o AutoCAD começou lá, quando eu comecei a trabalhar com isso lá no final de 91, tá? As empresas familiares, as grandes empresas aqui no Sul, indústria metalmecânica, eles se preocupavam muito com, não, mas o meu avô trabalhava assim, meu pai trabalhava assim, então que não precisava mudar. Grandes empresas aqui do Rio Grande do Sul, que diz, assim, meio ano antes disseram, não, que eles não precisavam nada disso, AutoCAD para quê? A prancheta resolvia, né? Aí clientes tipo Volkswagen, Ford, Siemens, simplesmente disseram, a partir de agora vocês precisam entregar em AutoCAD, era aquela correria. Então, a necessidade de mudar a forma de trabalhar, de pensar e o uso da tecnologia. Assim, da mesma forma começou no metalmecânica, e começou a arquitetura, engenharia lá em 94, 95, e a coisa veio evoluindo, e as coisas foram acontecendo. Dizer como vai mudar, tudo depende muito da economia e quem tem visão, assim, empreendedora, muitas vezes eu conheço várias empresas que várias pessoas querem, mas elas não sabem como convencer o conselho, como chegar e mostrar financeiramente. É tudo uma questão econômica. Não é só porque ninguém vai colocar dinheiro em algo que seja moda. Tu colocaria, Mariana? Seria pesado? Não. Não, né? Então, muita gente vai correr atrás. O governo vai obrigar, vamos pegar a Inglaterra, mas é serviço público. Da mesma forma, o que deu um grande boom nos Estados Unidos, quando a GSA, acho que é GSA, né, Thiago, que é do gerenciamento... General Service, eu vou lembrar aqui. General Service Administration, né, exatamente. A GSA disse, a partir de agora só projetos BIM para as obras públicas, que é o grande mercado também nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Tanto escritórios, contractors, construtores, etc., foram obrigados, eles não tiveram opção. Se quisesse continuar a ter renda, e aí vai para as grandes empresas de engenharia também, foi uma imposição. Talvez seja, até por ser um grande mercado, mas mesmo assim vão pegar no setor privado, né, Fábio? A gente sabe aí de algumas empresas aí, de clientes que a grande massa do brasileiro, mesmo nós não conhecíamos, mas tem muita gente investindo, trabalhando pesado e legal, fazendo muita coisa. E não tenho dúvida de que essas empresas vão, já hoje, já vão fazer muita gente ficar e chorar lá no cantinho da sala, né? Então, quem dirá amanhã? Então, mas assim, eu não posso chutar mais, ver o que vai acontecer, por uma questão econômica. Não, beleza. Agora essa aqui eu vou mandar para o Fábio, hein, porque o Fábio está quietinho, então até acho que ele já começou a trabalhar aqui, então fugir da gente aqui, eu já vou mandar essa aqui para ele continuar entre nós. O David de Castro Berti, ele perguntou o seguinte: ouvi vocês falarem sobre pegar um trabalho de outras empresas e ter que modelar tudo do zero, por não ser compatível. Continuação, há algum esforço das empresas ou organizações para padronizar a maneira de se modelar e orçar? Essa é a parte mais difícil. Porque, na verdade, muitas vezes a pessoa mal sabe direito como funciona a parte de levantamento de orçamento dele, né? Por exemplo, o que o Daniel fez ontem, né,
Por quê? Porque eles sabem direitinho como eles medem, como eles compram, o que eles precisam. Mas, às vezes, você vai lá, chega... como é que você precisa isso aqui? Sei lá. Como é que você faz? Principalmente em instalações, porque, normalmente, em instalações, o pessoal pagava o preço da execução, é pacote fechado, material e mão de obra. Então, o cara não sabe nem comprar o material, dependendo da empresa. Né? E, olha, às vezes é empresa grande. Né? Então, o pessoal não tem isso. E, Mari, tá sem som. Eu falando aqui, ó, eu ia falar, eu duvido que já tenha acontecido com você de pegar projeto e ter vontade de começar do zero, né, Fábio? Não foi mais nenhuma nem duas. E com você, Marcelo, já aconteceu? Já? Tá no mudo, tá no mudo. Oi. Então, acontece demais, né? Na verdade, assim, o que eu percebo também é que esse formato, né, vamos dizer assim, trabalhando com formato IFC, é um formato colaborativo, um formato padronizado, né? Eu acho que mesmo essa padronização está sendo feita seguindo certos preceitos determinados por empresas, sabe? Então, eu acho assim que talvez você tenha que focar bem no workflow seu, vislumbrar bem aquilo que você vai estar utilizando, quais softwares que você vai estar utilizando, porque você corre o risco de talvez ter mais trabalho com essa exportação e importação do que se você escolhesse um workflow talvez sugerido por um fabricante, ou um workflow mais sensato aí. Então, é isso que eu percebo também, na minha realidade aqui, pelo menos. Sim, sem dúvida. Agora, trocando de pergunta... Deixa eu só acrescentar uma coisa em relação aos workflows. Uma coisa que eu tenho percebido é que, assim, por exemplo, tanto o Graphisoft, TQS, eles têm criado alguns plugins, pelo menos para mim, que trabalho com Revit, tá? Que melhoram a importação e a transferência, tornando o arquivo convertido mais, vamos dizer, palatável dentro do Revit do que se viesse via IFC, entendeu? Sempre focar na intercambiabilidade, não na interoperabilidade. Eu acho que a palavra é intercambiabilidade, né, Tiagão? Isso aí. É bem por aí. Esse é um conceito que o Fabiano lá da USP coloca, sobre quando ele vai explicar as questões de troca de informação e tal, que basicamente é quando dois fabricantes acabam se juntando. Você pegar uma Bentley com a Autodesk, os plugins que a Bentley desenvolve funciona melhor com o software Autodesk do que os próprios plugins da própria Autodesk, né? Então, tem essa guerra do mercado aí, todo mundo querendo fazer o processo convertido direto no Revit, por exemplo, do que utilizando outros meios, né? E aqui, gente, tem mais uma pergunta aqui que chegou. E a pergunta é a seguinte, eu sei que eu vou jogar na piscina, quem quiser pescar, pesca essa pergunta aí. É o seguinte, como vocês encaram o decreto do governo que determina que em 2021 as empresas devem entregar os trabalhos em BIM? Vocês acham que o jeitinho brasileiro pode postergar a implementação deste decreto? Nunca, né, gente? Olha, eu acho que... Bom, vai lá, falar. Não, fala aí. Eu acho que também tem uma coisa para esclarecer quanto ao decreto do governo, né? Se você pega lá na estratégia BIM-BR, o que está sendo colocado, nem os recursos federais dentro dos projetos está definido que vai ser que vai ser mandatório, né? Então, o que tem hoje de mandatório é Ministério da Defesa, lá com a parte do Exército, DENIT, e a parte de infraestrutura com os aeroportos, né? Tem mais alguns outros órgãos, mas de cabeça não vou lembrar. Então, o que tem definido de fato que quem for trabalhar com infraestrutura para esses órgãos, isso sim tá mandatório. Agora, o cara que está na prefeitura lá do interior de Minas Gerais, esse cara, a não ser que ele faça um projeto com recurso federal, ainda é mantido da forma tradicional, né? Eu acho que a adoção aí, Mari, é uma coisa que eu já falo, porque isso foi uma coisa que eu fiquei impressionado de ver lá no Catar, e eu vi em outras situações, outras coisas no Japão, é a assertividade do governo em exigir, tá?
Lá no Catar era assim, o governo exigiu, estabeleceu algumas regras e é aquele, entrega sim ou não entrega nada. Não tem meio termo. É sim ou não, é digital, é 0 ou 1. Não tem o do meio. Ainda nesse tema de governo aí, essa daí também vou jogar na piscina, é o seguinte, a Rayane Câmara, ela perguntou o seguinte, sobre as CBINs, né? As CBINs estaduais parece que estão correndo atrás da aprovação de leis. Vocês sabem dizer algo sobre as CBINs e quais estados conseguiram algum progresso? A CBIM seria a Câmara BIM, né? Então, na verdade, assim, a Câmara BIM, ela está sendo instaurada nesse momento, regulamentada, né, nesse momento. Se você puder falar o que é a Câmara BIM, porque eu acho que tem bastante gente também que não sabe. Isso. Câmara BIM é um esforço, esforço de inúmeros profissionais que estão aí agrupados para buscar essa evangelização do BIM, a criação, a criação não, mas eu digo assim, a criação de conselhos em inúmeras áreas aí, né, que possam determinar certa influência em diversos setores da economia e setores da sociedade, né, então acho que isso seria a Câmara BIM, como qualquer Câmara, né, só que ela está em um processo, nós tínhamos que estar fazendo a requisição do CNPJ, né, então está no processo ainda de formalização, né, e esse processo é um pouco moroso. Então, a CBIM nacional recebeu seu CNPJ agora, há pouco tempo, e agora os estados, Minas Gerais já está com essa iniciativa bem avançada, e os demais estados tendem a acompanhar esse processo, tá? Então, inicialmente, é mais assim no caráter de agremiação de diversas pessoas, para que, formando uma sociedade organizada, a gente tenha um respaldo maior e uma representatividade maior na sociedade e na classe política, na classe do mercado em si. Sobre isso que o Marcelo falou especificamente, eu não sei o quanto eu vou receber pedrada depois do que eu vou falar, mas eu acho que é um esforço nobre, mas é um esforço que está drenando energia de algo muito mais importante que a gente deveria estar discutindo, que é a criação do chapter da Building Smart no país. Existe um movimento de conseguir, a BDI tinha deslocado uma verba, essa verba slipou para o próximo ano. Eu acho que o esforço de todos os profissionais em torno da criação da CBIM, na minha opinião, deveria ser direcionado para a criação do chapter da Building Smart, porque isso para mim é muito perigoso, porque quando você começa a ter uma descentralização de ações, você pega o escopo que a CBIM se propõe, parte faz muita sombra do que a Building Smart teria como escopo no Brasil. E eu acho que se todo esse esforço fosse direcionado para, de fato, a gente conseguir tirar do papel a criação da Building Smart, a gente teria uma representação muito maior no âmbito tanto nacional como internacional, se a gente conseguisse tirar isso do papel, né? Tem uma proposta na mesa de criação, mas aí a gente esbarra numa questão de fundos, numa questão de recursos. Tem alguns nomes ventilados para a diretoria da Building Smart no país, e eu acho que mesmo que seja um esforço nobre de ter um direcionamento, uma conversa com a sociedade sobre BIM no geral, mas eu acho que drena muita energia do caminho correto de quem deveria, de fato, centralizar essas ações do país. Eu concordo com você, Thiago, porque eu acho que o BIM, a gente não pode pensar só Brasil, eu acho que tem que pensar integrado no mundo inteiro. Essa é a minha visão e é assim que eu estou vendo Europa, Ásia se movimentando. Reinventar a roda é perda de tempo. Então, curto, mas efetivo. Sim, eu acho assim, eu também acho, acredito que a Building Smart aqui vai fazer toda a diferença, mas eu acho que quanto mais gente estiver evangelizando, isso é super interessante. Qualquer iniciativa é melhor do que nada, né? Então, acho que isso tem que ser salientado também, né?
Mas eu concordo com o Thiago, é desperdício de energia. Eu não acho que é desperdício de energia, é drenar energia daquilo que deveria Então, ser de fato o caminho eu correto. estou drenando, eu estou desperdiçando. Né? Fight. Mariana tá muda e falando. Tá muda e falando ao mesmo tempo. Liga o microfone, Mariana. Eu tô querendo aqui, eu tô fazendo assim, porque eu tô querendo dar um pause, porque eu sei que tem muita lenha nessa fogueira já, entendeu? Então, a hora que o Assis começou a falar, eu já pensei, ai meu Deus, não! Porque aqui, querendo ou não, por mais que a gente esteja fazendo essas perguntas aqui do chat, no fundo, assim, nos bastidores aqui todo mundo sabe mais ou menos a posição de cada um, entendeu? Então, tem algumas perguntas que, por mais que eu repasse aqui para a galera, eu sei que já tem muita lenha na fogueira, então eu vou cortar essa por aqui, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem se sentir à vontade de perguntar direto a opinião de cada um que está aqui na mesa redonda. Vocês viram que o Dionísio está aqui também, ó? Olha o Dionísio aqui, ó. Vocês viram aqui ele? Essa é a próxima. O Dionísio aqui, ó. Ô, Mariana. A próxima pergunta vem dele mesmo. Não, só um comentário. Eu sou a favor de continuar levantando a bola para o Assis bater, tá? Mas pode continuar o jogo. Não levanta a bola para Assis bater, não, que vai ter gente que vai sair sangrando. A pergunta é do Dionísio mesmo. Levanta aí o Dionísio, Marcelo. O Dionísio, ele mandou a pergunta seguinte: vocês não acham que já está mais do que na hora de mensurarmos, além dos benefícios, os custos do BIM nos escritórios de projeto para acertarmos os preços de projeto? Eu concordo. Eu acho que sim. Eu acho que é muito importante essas coisas, porque demanda mais movimento das pessoas do projeto. Pode falar. Ixi, deixou o Arthur falar, a gente vai aqui até semana que vem. Vai, fala, Arthur. Caiu. Assim a gente continua, que deve ter passado lá uma vaca lá que... Passou um canguru, vai. Alô. Gente, o canguru sequestrou o Arthur, ele não vai conseguir falar, acho que isso é um sinal de Deus. Vamos lá. A gente está aqui no Texas, sabe? Só tem cattle, né? Vacas aqui. Olá, eu acho que o que mede a questão de design, a gente não tem uma boa mensuração desses custos para poder fazer análises e mostrar, por exemplo, esse retorno de investimento. Então, principalmente em empresas pequenas que não tem um fluxo de processo bem mapeado, fica muito difícil a gente fazer essa análise antes e depois para entender essa evolução e os impactos positivos que o BIM traz. Eu acredito que qualquer tipo de empresa você consegue sim fazer uma implementação muito bem sucedida, mas realmente é muito difícil essa mensuração e eu concordo, principalmente o pessoal de academia aí, eu acho que essa mensuração de custos envolvidos é muito importante. Inclusive o Gabriel Guimarães, que participou da Semana BIM Experts, ele fez o seu trabalho de conclusão de curso exatamente fazendo uma análise na questão de orçamentação. Ele fez o orçamento de obras através do método tradicional e fez o mesmo orçamento através de um método BIM e ele teve resultados incríveis. Então, acho que a gente precisa mais disso, não só para poder ter uma melhor base para poder cobrar por serviços BIM, mas também para poder demonstrar esse serviço e impacto que o BIM pode trazer para os escritórios e empresas do Brasil. Eu vou continuar aqui, como o Arthur já respondeu essa, eu vou continuar aqui com uma pergunta mais polêmica do que a da CBIM. Essa daí vocês têm que se preparar, hein? Eu acho que vai sair tapa. Como vocês acham que é a melhor maneira de modelar paredes e revestimentos? Nossa. Várias paredes camada, parede, cebola ou peças. Vamos lá, TikTok. Pô, aí depende da que funciona para você. Do projeto, do LOD. Que melhor funciona no momento. Eu acho que o fluxo de trabalho, que nem o Daniel explicitou ontem, né? Por exemplo, para ele usar entre Revit e Solibri, se não for parte, não funciona. Então,
vamos dizer que a opção vai depender muito do fluxo geral de trabalho, na minha opinião, né? Continuando nas perguntas, não, essa aqui não é tão polêmica, essa aqui eu acho que é quase que uma consultoria grátis. Isso? Então, galera, todo mundo pega o caderninho para anotar. A pergunta é a seguinte: qual vocês acham que é a melhor forma para uma construtora padronizar os seus modelos? Um BIM mandate e um template padrão resolvem? Olha, eu diria que é um bom ponto de partida. Eu acho que ela, primeiro, ela tem que criar um manual de maneiras construtivas e transportar isso para toda a cadeia projetual. Aí acho que seria mais interessante também. Podemos chamar isso de BIM mandate. Primeiro de tudo, ela tem que saber o que ela quer. Definir o requisito de organização. Definir o requisito de organização, aí você vai definir, com base naqueles usos que você pretende dar, quais são as informações que você vai precisar que seus projetistas coloquem nos modelos, né? Eu acho que parte, primeiro de tudo, é saber o que você quer fazer. Isso eu ia até perguntar, porque o Thiago acabou usando a palavra agora, usos do BIM, né? Então, eu tenho usado muito isso, não sei quanto a vocês, né? Mas eu pergunto, quais são os usos? O que você quer fazer com esse modelo, né? Eu já tive uma vez uma resposta, eu quero fazer tudo. Tudo o quê? Muitas vezes a construtora não tem nenhum caderno de encargos, ela não sabe nem como é que ela opera na obra, né? Então é complicado. Ela quer tudo sem pagar nada. É verdade. Isso é uma coisa legal que o Antônio Meirelles falou na palestra dele, que a dificuldade de você implantar o BIM na pequena empresa não é necessariamente porque ela não tem dinheiro. Na verdade, é porque ela não tem uma organização dentro da estrutura dela. Então, às vezes, ela nem sabe o que é um sistema de ERP, ela não tem nenhum desses sistemas processuais elaborados. Lógico que tem pequenas empresas que têm tudo isso muito bem organizado, mas a grande maioria que a gente sabe aqui no Brasil trabalha de um jeito um pouco mais informal e não tem nenhuma estrutura processual dentro, né? E daí, querendo ou não, quando você entra com o BIM, é muito processo, é processo em cima de processo. Então, se a pessoa não entende os processos internos tradicionais, quando você fala que você vai chegar lá e mudar tudo, a pessoa não sabe nem onde que ela está, então você tem que mapear os antigos. Eu acho curioso até quando a gente explica a curva de McLean nas aulas, né? A gente tem aquele mapa de processos bem especificados, mas meio que baseado no padrão onde as empresas já têm processos bem definidos. A gente traz isso para o Brasil e fica meio assim irreal até, não fica, Thiagão? Então, a parte engraçada dessa história é que todo mundo tem pelo menos um SAP na empresa. Todas as empresas têm SAP. No minimamente um sistema avançado de planilhas, esses caras têm, né? Então, lá ali no Excel, o grande problema está no caminho que a informação vai percorrer dentro da organização para conseguir sair do outro lado, né? Eu acho que essa questão de maturidade do pessoal que está dentro da empresa para conseguir, de fato, entender e conseguir saber, quantas vezes já ouvi, cara, eu faço isso há 15 anos, está dando certo, eu vou continuar fazendo desse jeito. O que eu acredito, às vezes, não sendo tão radical, né, de, puta, aperta o botão e zera tudo, né, mas eu acho que o que a gente vai ver uma transformação no mercado é a galera que está chegando agora, que tem aquela força de vontade, aquela inquietude de aprender. Esses caras estão montando escritórios, esses caras estão montando construtoras, eles estão mudando o modelo de negócios do que a gente tem estabelecido e estão ganhando projetos que antes era ganhando de gente que deu aula para eles, por exemplo. É mais ou menos por aí. Eu acho que a galera nova vai começar muito forte com novas formas de fazer e construir, e as grandes empresas que estão estabelecidas, elas vão, se elas não mudarem, elas vão morrer de outras formas, né? Eu concordo com o Thiago, eu acho que assim, eu vejo que é muito mais simples a implantação, aí não importa o tamanho da empresa, tá? É muito mais simples você ter uma implantação bem sucedida numa empresa que já tem uma organização do que uma que você entra e o processo é caótico. A chance de sucesso da implantação BIM é muito maior.
sem som, Mari. Tem som ou não? Mari, não tira mais, não aperta mais esse botão. Eu não posso ficar apertando esse botão, tem mania de ficar falando toda hora, desde que tirando muito. Então, Mari, quer dizer que os escritórios, então, é como a indústria artesanal da construção, são os escritórios de artesanal de projeto? Assim, eu não diria nem artesanal, entendeu? Eu diria escritórios mágicos de projeto, porque cada projeto coloca numa cartola e ninguém sabe como que saiu, entendeu? Não chega nem a ser artesanal, porque artesanal você ainda tem que passar sempre pelas mesmas etapas para ter lá o produto no final, né? Tem muito escritório aqui no Brasil que a gente sabe que é uma cartola de mágico, né? O pessoal coloca lá os ingredientes, às vezes em quantidade igual, às vezes em quantidade diferente, e vira cartola. Não sabe o que aconteceu ali no meio, mas deu certo. Saiu o projeto, tá tudo bem. Método Blender, então. Isso, método Blender. Tem muito escritório método Blender. Agora tem uma pergunta aqui do Marcelo Rep Porto. Como está o CREA ou o CAL diante desse assunto do BIM, vocês sabem? Eles estão empenhados no processo ou estão se colocando à parte e deixando acontecer? E o que vocês acham que talvez estes órgãos poderiam fazer a mais para ajudar neste processo? Olha, eu posso falar aqui de Porto Alegre específico, tá? A ASBE aqui do Rio Grande do Sul tem um grupo, um GTBIM bem ativo, né? Faz palestras, faz eventos, procura disseminar informação. No fundo, o que acaba acontecendo é que o círculo de pessoas que frequenta é sempre o mesmo clubinho, mas isso tem acontecido e tem trabalhado com isso, né? E na maioria das vezes, o pessoal que está dentro que acompanha e frequenta é o pessoal mais novo, que nem o Thiago falou, né? Mas isso é normal, né? Isso acaba sendo uma coisa que se repete até em evento, né? Que a gente vai. É sempre a mesma galera, e quando a gente vê pessoal novo, é realmente pessoal mais novo mesmo, né? Sim. Tem mais uma pergunta aqui, do Leandro Serafim. Alguém utiliza a ferramenta BIM para infraestrutura deste grupinho que está aí, né? Qual o fluxo ideal linkando os melhores softwares? Ou melhor, quais são os melhores softwares de uma maneira geral? Eu posso até falar um pouquinho, porque... Rapidinho só. As pessoas querem receita de bolo sempre. Não existe receita de bolo. A minha receita de bolo pode ser excelente para mim e para ti. Pode ser um desastre para o Fábio. Não, isso eu botei na minha apresentação, eu pensei exatamente nessa palavra, na receita de bolo. Só que eu tinha aquele bolo, né, eu não sei como é que tá no resto do Brasil, mas aqui no Rio domina aquele da vó Alzira, né, que aí é aquele bolo simples, mas todo mundo come, né, padrão, e tem aquele bolo de casamento que é cheio de camadas e, enfim, com aquele glacê por fora. Então existem várias receitas de bolo e a pessoa que tentar fazer um bolo de casamento pode não ter uma experiência muito boa, porque é difícil. Então, a minha experiência, particularmente, tá assim, e para entender a profundidade dessa questão de ferramentas utilizadas, atualmente a gente está usando, lá na DEI, Civil 3D, Revit, 3ds Max, Unity, eu acho que, por enquanto, são esses 4 que a gente está tentando juntar. Então, assim, só para dar uma noção que a gente ainda não sabe qual a melhor forma de trabalhar, porque cada dia que passa ainda entra um plugin novo. Então, assim, tudo muda. O que a gente fazia quando eu estava lá em começo de 2018, um ano depois, hoje, já não é mais isso, é completamente diferente. Então, assim, é uma constante. Cada vez que você acha que você sabe, você tem que pegar e reaprender. É complicado, por isso fica difícil. A gente consegue dar uma direção, né? Então, não é bem uma receita de bolo, mas assim, pega o software e começa a ver os problemas. E aí, a partir desses problemas, você começa a ver, bom, agora tem que ter as soluções. E é uma direção a se caminhar, né? Eu acho que o mercado de infraestrutura está, vamos dizer assim, se o melhor software que tem começa com o nome de AutoCAD, já tem alguma coisa errada, né? Então... e queria eu poder usar mais o InfraWorks, mas assim, a própria Autodesk já fala, o InfraWorks ele é voltado para projetos conceituais, planejamento.
E aí você pega e transporta isso pro AutoCAD civil. E aí, AutoCAD, a gente fala civil 3D que é para enganar, né? Mas aqui a gente está querendo enganar. Né? Mas isso que você comentou, de surgem plugins, surgem novos workflows a partir de plugins, isso realmente é verdade, tá? Por exemplo, lá na Filipão a gente começou a testar algumas outras coisas que mudaram a nossa forma de trabalhar, e a gente começou a descobrir que dá para fazer a mesma coisa de uma maneira muito mais eficiente, né? Um pouco mais burocrática, mas bem mais eficiente, usando plugins ou com outros softwares novos que integram novas funcionalidades, né? E aí falando aquilo que o pessoal falou, o FBX, né, o formato da Autodesk, o Revit não exporta direito para FBX. E aí se você pegar o ArchiCAD e outros softwares, não sei quem aí tem experiência com FBX, pô, fala que o da ArchiCAD é melhor do que o da Autodesk, né? Então... Mas não é muito difícil, não. Que não falta exemplo, pelo que eu vejo, né? Agora, deixa eu ver se eu tô no mudo. Eu tô no mudo? Não, não tô. Não. Viva! Vamos para a última pergunta de hoje, para fechar, do Rodrigo Romão. Como é feita a apropriação de custos de obra no workflow BIM? É possível utilizar nuvem de pontos com o propósito de fazer a medição do que foi realizado? Tem um monte de startup tentando fazer isso. Eu conheço algumas que tentam fazer isso. Quer falar? Quero saber quem consegue, eu não quero saber quem tenta. Galera, alô, tá ouvindo alguém aí daqui da Austrália? Sim. Alô, som. A gente vai ter uma palestra aí do Tiago Almeida, e a gente tá exatamente com esse objetivo de fazer essa demonstração, tá? A gente trabalha com drones, o Guilherme tá para conseguir pra gente aí os mapas, né, nuvens de pontos, né, Guilherme? Pra gente fazer uma brincadeira exatamente sobre esse tema. Então assiste aí as próximas palestras da Semana BIM Experts, que vocês vão ver um pouquinho sobre isso. Olha aí, gostei. Já a integração Estados Unidos, Brasil, Austrália, já. Olha o merchan, olha o merchan. Foi um gancho espetacular a pergunta, hein? Sem querer, ó, acertou. Contrata esse garoto que fez a pergunta. Vamos ver quem foi. Foi o Rodrigo aqui, ó. Vamos dar uns pontos pro Rodrigo aqui. Rodrigo, a dica que te deram foi para você esperar as palestras de sábado, que daí vai ter esse workflow aí, e você vai poder saber um pouco mais sobre esse tema. Tiago, você comentou das startups, você lembra de alguma de cor, assim, de nome que está mais próxima? Cara, tinha uma que chamava Drone to BIM. Tem algumas dentro de algumas grandes empresas, né, que foram incubadas. Eu tenho isso anotado em algum lugar, mas de cabeça não vou lembrar agora, não. Beleza. Então, galera, é isso. Eu queria agradecer, assim, porque se a gente fosse conversar mesmo, acho que a gente ficava aqui até meia-noite, né? Porque, nem o Arthur falou, que tá todo mundo no mesmo grupo, todo mundo se conhece, todo mundo aqui é amigo, mas a gente nunca tem tempo para se falar. Todo mundo em 10 grupos juntos. 40. E agora eu fiz um novo. Mas no armário mesmo tem uns 3, 4 aqui, hein? Não, eu tentei chamar de closet, mas eu fiquei com medo de vocês confundirem. Então eu coloquei um ícone cor-de-rosa e deixei bem claro que a Mari tá no grupo, entendeu? Para não ter problema. Sobre essa confusão entre o armário, teremos novidades nos próximos dias, né, Assis? Não, só rapidamente um comentário sobre a questão da nuvem de pontos. Só um pouquinho. A questão do... Existem ferramentas muito interessantes da Leica, tá? Da própria Leica. Também acabou de lançar um plugin para o Revit. Sim, mas as ferramentas da Leica, assim, as coisas que eu já vi são muito, muito interessantes, tá? Para quem trabalha com Leica ou tem Leica integrado no Revit, dá para fazer muita coisa. E a forma de tratar a nuvem de pontos de memória é muito, muito interessante. Fala, Arthur. Acabou, né? O Arthur não vai falar mais nada, já falei isso. O Arthur vai falar, essa live aqui, ó, vai ficar pequena. Então, voltando. Ele resolveu falar. Cadê? Tá muito ruim, Arthur. Ele tá falando com aquelas coisas dos aborígenes, né?
Tá de dentro do canguru falando. Tá dentro da boca do canguru, vai. Ixi, acho que não foi. Mas, continuando aqui, o que eu estava dizendo é o seguinte, eu queria agradecer todo mundo pela presença, Tiago, Marcelo, Fábio, Assis. Foi uma... Você estava perguntando aqui o que é estar com esse armário aí. Então eu acho que o Arthur quer perguntar o que é essa história do armário. Ele é o criador do armário, não sabe, pô? Então, não vai dar certo isso aí. Mas, ó, o que eu ia falar é o seguinte, eu queria agradecer vocês, porque esse foi um bônus que a gente realmente resolveu preparar de surpresa para o pessoal da semana, e acabou sendo uma surpresa até para a gente. A gente ficou muito feliz de vocês terem aceitado o convite e participar conosco, mesmo tão em cima da hora. Para vocês que estão aqui acompanhando a Semana BIM Experts, você não sabe o terrorismo que eles fizeram comigo, tá? O Marcelo ficou fingindo que era amanhã, o Thiago falou que não ia chegar, o Assis fingia que nem sabia do que estava falando, o único que estava aqui desde o começo era o Fábio, entendeu? Então, vocês não sabem o trabalho que eles dão nos bastidores, ok? É muito terrorismo para o meu coração, quase que a gente não consegue fazer essa surpresa para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos que assistiram a gente até aqui. Muito obrigada a todos os rapazes que estiveram aqui conosco, integrantes do armário. E é isso. A Semana BIM Experts continua amanhã. Às 7 a gente tem mais uma palestra. E eu continuo esperando vocês aqui, vou continuar sendo a host, e o Guilherme também me ajudando aqui cada segundo, e o Assis com esse óculos incrível prometeu que vai estar no chat puxando a orelha de todo mundo. Falou então, pessoal. Boa noite. Falou, pessoal. Até. Boa noite, todo gente. mundo aí. Os meus alunos pessoal, que estiverem assistindo aí, eu quero dizer para que vocês realmente comprem esse produto, que ele é muito bom. Vocês sabem que vocês precisam ter aquela ação, que eu costumo falar na aula de vocês. Então, é uma oportunidade única de vocês adquirirem um conhecimento extremamente valioso para o prosseguimento da pós-graduação que vocês estão fazendo. Isso aí. Muito obrigada, Marcelo. Não esqueçam, o valor está bem baixo mesmo, tá? Só pelo tanto de profissional que vocês tiveram aqui, a hora desses profissionais não é nada barata. A gente fez um preço realmente bem baixo, porque a gente quer que o máximo de pessoas tenham acesso a esse conhecimento e estejam aí dissipando, evangelizando e muitas sementinhas crescendo com o Marcelo. Então tá bom, galera? É isso. Uma boa noite, um super beijo para todo mundo e até amanhã. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Vamos para o armário.